Você já ouviu falar em um exame chamado TAP Test? Se não ouviu falar, fica por aqui que eu vou te explicar o que é e qual a melhor estratégia para realizar esse exame sem sentir dor. Antes de falar sobre o TAP Test, eu preciso explicar um pouco sobre o que é a hidrocefalia de pressão normal, doença para a qual esse teste costuma ser indicado. A hidrocefalia de pressão normal, também chamada de HPN, é uma doença caracterizada pela tríade de sintomas que inclui, em primeiro lugar, incontinência urinária, que é a perda involuntária de urina. Em segundo lugar, alteração da marcha, geralmente uma marcha lentificada, em passos curtos e com bastante instabilidade e risco de queda. E em terceiro lugar, demência. Lembrando que a demência, é a perda ou redução progressiva das funções cognitivas que incluem memória, linguagem, atenção, habilidades construtivas, resolução de problemas, entre outros. O problema, a HPN, é causada por um distúrbio da circulação licórica, o líquor, também chamado de líquido cefalorraquidiano, é aquele líquido que protege e irriga o sistema nervoso central. Bom, nessa doença o cérebro ele para de funcionar adequadamente porque esse líquido não é absorvido corretamente ou então apresenta uma dificuldade na sua circulação. A HPN é geralmente diagnosticada entre a sexta e sétima década de vida e acredita-se que o diagnóstico dessa doença seja subestimado e muitos pacientes que são diagnosticados com Alzheimer, Parkinson ou outras demências, na verdade tenham hidrocefalia de pressão normal. Para vocês terem uma ideia, já foi sugerido que cerca de 60 mil brasileiros sofrem com essa doença. O diagnóstico da HPN não é simples. Além do quadro clínico típico com essa tríade e de um bom exame de imagem como a ressonância nuclear magnética, pode ser necessário realizar o TAP Test. Eu já vou explicar o que é o exame, mas primeiro eu queria ressaltar que o diagnóstico dessa condição é muito importante, pois o tratamento dessa doença é cirúrgico para correção desse distúrbio da circulação licórica e o atraso na realização da cirurgia ele pode levar a uma deterioração irreversível das funções cerebrais. O TAP Test, então, é um exame realizado através da drenagem de líquor pela punção lombar e nesse teste, cerca de 30 ml de líquor ele é retirado em um procedimento realizado com uma anestesia local nas costas do paciente. Se o paciente apresentar melhora dos sintomas com essa retirada do líquor, o diagnóstico de HPN é reforçado e a cirurgia pode ser indicada. Agora, uma punção para retirada de líquido da coluna, ele pode doer? Muitos pacientes já passaram por situações semelhantes através da raquianestesia sem nenhum problema ou desconforto. No entanto, a agulha para punção lombar, em geral, ela é um pouco mais grossa do que é utilizada para raquianestesia. Mas, mais do que isso, é muito comum que os pacientes em que se suspeita de HPN apresentam também artrose da coluna lombar. São pacientes com 60, 70 anos e o desgaste da coluna ele pode estar presente como um achado adicional ou até mesmo confundir o diagnóstico pela possibilidade de apresentar uma doença que chama estenose de canal lombar e que o paciente pode apresentar dificuldade de marcha por conta dessa doença e às vezes até as duas junto. Mas fato é que as vértebras da coluna, no caso de uma artrose lombar, elas podem estar fechadas de forma que o acesso ao líquor com a agulha ele fica muito mais difícil. Nessas situações, se o TAP Test for realizado às cegas em um consultório ou laboratório, por exemplo, pode demorar muito para o profissional encontrar esse caminho e ser necessário diversas punções na coluna, o que pode machucar e transformar um procedimento relativamente simples em um procedimento doloroso. Uma forma muito simples de resolver esse problema é fazer o procedimento guiado por radioscopia, que é uma máquina como essa, que nos dá imagens em raio-x em tempo real e permite puncionar e direcionar a agulha através de uma abertura natural da coluna, chamada de janela interlaminar, mas esse equipamento permite essa punção com uma forma muito mais precisa. O procedimento se torna mais rápido, com uma punção única e, consequentemente, com pouca ou nenhuma dor.
Se você vai fazer o exame de TAP test ou punção lombar, né, e tem também artrose na coluna ou conheça alguém com esses problemas, converse com o seu médico a respeito dessa opção.